eu tava esse final de semana, teve retiro aqui regional, não só na IAP do Parque da Base Jota, foi de todos os ministérios jovens, né? Regionais aqui do interior paulista. E eu conversei com dois jovens que têm muita vontade de ser missionário. Eles Certo. querem fazer TED, eles querem ir, entendeu? Sim. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. Como foi para você chegar até aí, entendeu? Porque eu sei que eu queria que você contasse, não sei, aí você conta o que você conseguiu, o que você puder, mas eu sei que você teve um momento de treinamento, um momento de ir para outro país, mas depois de fazer a missão aqui no Brasil, enfim, conta aí pra gente. Olha, eu me identifico muito com a De questão do servir, de chamado, servir. de servir, de servir a Deus, né? Em qualquer Uhum. lugar. E a minha mãe que está assistindo aí, ela não vai me deixar mentir, ela vai comentar. Mas desde da minha adolescência, quando de fato eu entendi, não necessariamente entendi, na verdade, a minha primeira experiência não foi uma experiência de entender, ela foi uma experiência de experimentar, Uhum. entendeu? Eu não tive um derrame consciente de Deus, de que eu entendi a missão e eu entendi o evangelho, eu entendi o amor. Não, eu experimentei de maneira muito concreta no meu coração um ardor, uma emoção que não me cabia, não era humano o suficiente para me caber. Certo. E a partir dessa experiência que surgiu um desejo imenso de saber quem era esse Deus que tinha falado comigo, que tinha movido no meu coração. E disso que foi crescendo o desejo por ler mais a Bíblia, entender mais e tudo mais. Mas desde o começo, eu sou toda a minha formação, ela veio de uma formação pentecostal. Tá. Então, eu nasci e cresci na Assembleia e só mudei na Assembleia depois de muito tempo. E a Assembleia, ela tem um veia de pentecostal tradicional e tudo mais, Uhum. sobre revelação, Perfeito. profecia, entre todas essas coisas. Uhum. Então, desde quando eu era adolescente, uma coisa que era muito comum, eu não sei mais se é comum, né? Eu não sei porque eu não faço parte mais da vida cotidiana da igreja, mas Tá. era muito comum pessoas se levantarem em profecia e falarem coisas que vinham da parte de Deus e tudo mais. E uma coisa que era sempre muito comum falar a meu respeito era a respeito do que eu iria fazer no futuro. Uhum. Falava, olha, Deus vai te enviar para outros países e vai acontecer isso, vai acontecer isso. Só tipo, adolescência, mano, tu só ouve, né? E É um vácuo, né? Adolescência é é um vácuo. um, é um vago. Depois que tu passa, tu olha, tu sabe o que aconteceu, né? Mas no geral, não. E eu me lembro que eu sempre falo, a maior parte das coisas que eu tenho vivido aqui, não só aqui, mas em todo esse processo que me fez chegar até aqui, já Perfeito. tinha me sido dito muito tempo antes na minha adolescência. Até as próprias fases dos processos que eu passei já tinha sido meditado. Falou, olha, é, você vai ter um tempo de preparação na sua vida, vai acontecer isso, tudo mais. Então, tipo, a questão bem mística da fé, eu Uhum. experimentei essa questão bem mística da fé. Que legal. E quando eu me deparei, o primeiro culto, de fato, que eu me deparei com essa presença, era um culto que era de missão. Uhum. E era um rapaz que servia no Oriente Médio, que tava pregando Tá. nesse dia. E Pessoal, quando ó, ele. só um minutinho, Ismael. Apareceu aqui que o Gomit vai em 10 minutos vai acabar a transmissão. Então é o seguinte, eu já tô fazendo uma nova transmissão, tá? Enquanto a gente vai conversando. E aí eu vou passar o link pra você e tal. Quando tiver faltando 5 minutos, já entra na outra e a gente encerra essa e acabou. Beleza. Beleza? Pode ir falando aí, cara. Então, quando ele estava ministrando, eu senti um apelo muito forte no meu coração e eu fui na frente. Uhum. Tipo, eu não fui na frente para aceitar Jesus. Eu fui na frente porque algo me movia de maneira muito sobrenatural a ir na frente no chamado dele, que era um chamado de, falar, olha, quem está sentindo no coração que Deus quer enviar para outros países, vem aqui na frente. E eu nem entendi. Eu só fui.
Perfeito. entendeu? Eu só fui chorando copiosamente. Tá. Daí, rapaz, é uma história muito longa, de muitos processos, na verdade, que Só um minutinho de aconteceram. novo. Amor, faz você, porque daqui eu tô tirando o Ismael da tela e ele é bonito, eu não quero tirar ele, tá bom? Então, vamos lá, cara. Desculpa te atrapalhar de novo. Fala aí. Não, tranquilo. Então, daí muitos processos, muitos processos. Eu me lembro que com 17 anos, 17, acho que 17, 18 anos, eu cheguei com meu pai e com minha mãe, teve um congresso de missão na minha igreja, tudo mais, e tinha um treinamento, que era lá no Paraguai. Tá. E eu falei pro meu pai, pai, eu vou. E meu pai falou, você não vai. Eu falei, eu quero, Deus está me chamando e eu vou. E ele falou, não, você não vai. Deus não deu paz no meu coração e você não vai. E me lembro que na época eu fiquei muito frustrado, mas eu entendi. Eu falei, cara, se Deus está me chamando e ele não está colocando paz no coração do meu pai e da minha mãe, então significa que alguma coisa ainda tem que mudar nesse processo. Ainda não é Entendeu? a hora, né? O Deus que ministra no meu coração é o mesmo Deus que vai ministrar no coração deles Perfeito. também, que vai liberar eles, né, nesse Uhum. processo. Mas nisso eu me envolvi com tudo, cara, que tu imaginar em questão de serviço na igreja. Eu coloquei na minha cabeça de que eu tinha que aprender e vivenciar o evangelho de maneira clara, objetiva e intencional. Então, eu me envolvi em tudo quanto é tipo de trabalho de missão na igreja local. Trabalho com Uhum. criança, trabalho com adolescente, trabalho na rua, impacto, relâmpago. E todas essas demandas eu fui vivendo. Uhum. Tipo, sem pensar. Perfeito. Hoje, para mim, é muito perceptível entender de que todo chamado ele é funcional. Uhum. Ele é funcional. Ou seja, eu não sou porque cheguei aqui. Não, Entendi. eu vou me tornar lá. Eu vou para um outro país e lá eu vou servir mais a Deus. Fala, não, o chamado ele é funcional. Tem que ser onde Aonde está, né? você está, você é. E a missão é o serviço é isso, né? O serviço é isso. Você Sim. serve, cara, aonde você está. Você não precisa servir fora do seu país, fora da sua cidade. É um Não, serviço o tempo inteiro, é, né? é o critério de quem sente o chamado, o critério de quem entende que Deus está chamando para qualquer lugar você está servindo aqui e agora? Sim, Porque se você não está servindo aqui e agora, você não vai servir ali e além, sim, entendeu? exatamente. Então, se o seu coração já não se move aqui e agora com o que você tem, com o que você pode fazer, significa que é só paixão, é só E, cara, pode falar, desculpa, depois eu falo a minha pergunta. não, é a ideia de que é só a paixão, é só aquele amor utópico, aquele amor Perfeito. que não tem concretude, entendeu? Sim. Que É é tipo muito fácil assim, amar quem não conhece. sim, é tipo assim, né, cara? Ah, poxa, eu quero servir, eu quero estudar, eu quero ser enviado para o serviço, mas assim, você contou aí do seu pai e você. O que eu entendi de você é que você conversou com seu pai falou ainda não, e você simplesmente entendeu, você não ficou bravo. Eu fiquei frustrado, né? É Mas, normal. não, frustrado é uma coisa, né? Mas assim, você ficar. Você não. Se eu tiver errado, você me fala, mas o que eu entendi do que Sim, você falou. Você não pisou o pé, você não desonrou o teu pai, sim, certo? Às vezes, esse tipo de coisa, do não, mesmo que, é o teu chamado, mas ainda não, é pra a gente aprender a não bater o pé, pra também isso, né? Tipo assim, tem que não, entender com que tem o certeza. tempo de Deus, né? É que, na verdade, a gente tem que entender a ideia de necessidade, urgência e, e sobre a gente nesse processo. Porque, tipo, qual é o ponto? Uhum. Missão, a missão de Deus no mundo, ela sempre é urgente. Uhum.
sempre é urgente, Perfeito. entendeu? Uhum. O que não significa que Deus está te enviando de qualquer jeito para fazer a missão dele. Uhum. Ele não está Uhum. te enviando de qualquer jeito para fazer a missão dele. A missão dele sempre é urgente, mas você não está indo de qualquer jeito. Deus está em processo em você. Uhum. Entendeu? A gente tem que ter na cabeça, de fato, a ideia de oferecer a Deus algo que o nosso melhor. Uhum. Essa é a pergunta. O que você tem oferecido a Deus no seu serviço a Ele? É de fato o melhor que você pode oferecer? Você tem se preparado para isso? Você tem se capacitado para isso? Você tem feito. O que é que você tem? O que é que você tem na sua mão para fazer para oferecer o seu melhor para Deus? Perfeito. Entendeu? E eu não estou falando de coisas impossíveis. Eu não estou falando, então, beleza, eu tenho que fazer uma faculdade da Mackenzie fazer primeiro para oferecer o seu melhor para Deus. Falo, não, você faz o que você pode com o que você tem. A Cara, pergunta de Deus sempre vai ser sobre isso. isso que Com você aquilo falou, que eu te dei, o que é que você fez? isso que você falou é muito legal. Do Mackenzie, né? Você não precisa ser missionário formado, um publicitário formado. Na minha área, principalmente, vai. Eu não preciso ser um publicitário formado para exercer a publicidade. Eu não preciso ser um jornalista formado para exercer o jornalismo. Assim como você não precisa. Aí, se eu tiver errado, você me fala, tá? Mas assim, você não precisa esperar você ter uma formação em alguma agência para você falar, agora eu sou. Sim. Porque isso, infelizmente, é uma. E a gente vê essa diferença nesses dois polos aí da América, né? América do Norte e América do Sul. Aqui no Brasil, para você ser alguém, você precisa ter uma faculdade. Então, acho que às vezes até a galera mais nova pode pensar isso, né? Ah, para eu ser esse cara que vou e anuncio, eu preciso me ter uma formação antes. Mas não precisa, né? A gente vê nos Estados Unidos, poxa, essas grandes empresas, quantos caras se formaram? Nenhum se formou, né? Nenhum se formou. Eles até começaram, mas nem terminaram. Então, assim, a questão não é, o conhecimento que você vai ganhar lá, mas é a prática, né? É o que você tem feito para exercer aquilo lá que você sente arde no teu coração. Não, com certeza. O Thiago, um amigo meu, ele está participando aqui do chat. Sim. E ele é líder de uma organização de treinamento missionário aí no Brasil, que eu sempre recomendo para todo mundo. E a ideia do treinamento é aquele ponto. O que a gente tem que entender? Tanto como capacitação profissional Ó, só um e minuto, Mel. Você já continua a sua resposta? Vamos mudar de link, que tá. deu 1 minuto aqui, tá bom? Ó, Deixa eu galera, entrar já aqui tô em outro mudando link. aqui. Você já tá online aí e tal? Pronto. Vou fixar o Ismael aqui. Aí, Entrei aqui. pronto. Fechou outro? Pode fechar. Fechei. Aí já era. Continuamos. Tal, você fixou você. Você tem que fixar isso. Você tem que fixar, acho que eu. Agora eu tô aparecendo duas telas. Peraí. Agora. Pode ir falando, cara, a gente ajeita isso aí. Tá. Então, a questão da formação profissional, a formação teológica, a gente tem que entender alguns processos. A primeira coisa, acima de tudo, é de que por mais que nós queiramos ajudar Deus no processo dele ser Deus, Hum, a gente tem esse negócio, a gente tem a ideia de sim, querer ajudar Deus. E na verdade a gente não ajuda Deus, a gente é cooperador. Deus está perfeito. fazendo e a gente é o cooperador dele. E às vezes a gente inverte a lógica, fala, eu vou me preparar, me capacitar, porque eu sou necessário dessa forma. E a maioria das vezes a gente não faz a coisa mais simples, que é praticar a escuta, que é ouvir o que Deus está falando e qual é o direcionamento que ele está dando. Entendeu? Qual é o Uhum, direcionamento que ele está dando. Então, perfeito. eu digo que existe um mix de muita coisa. Existe gente que se formou
em determinada área e que nunca usou essa área no campo. Perfeito. Existe gente que não estudou e que está no campo. Existe uma infinidade de histórias. Entendeu? Sim. Existe uma infinidade de histórias de pessoas que estão servindo. Qual é a situação? É o que é recomendado. Entendeu? Hoje Uhum. a gente entende de que a formação profissional ela é uma ótima porta, ela é uma porta maravilhosa para se entrar em locais fechados. Entendeu? Sim. Mas a gente não pode colocar os critérios para Deus agir. A gente não pode Perfeito. colocar os critérios para ele fazer o que ele tem para fazer. Exatamente. Então, se você vai com uma formação, com uma profissão, não interessa, você simplesmente tem que estar ouvindo qual é o direcionamento de Deus para você e agindo conforme esse direcionamento. Eu tenho um Entendeu? amigo meu que ele aprendeu em Moçambique, porque ele viveu algum tempo em Moçambique, né? Natural. Sim. E você vê ele, cara, ele é um alemão. É olho azulzinho, loirinho, enfim, mas o apelido dele é Moçambique. E é isso que você falou. O pai dele é engenheiro, e o que acontece? Ele foi a trabalho para Moçambique. A empresa mandou ele para lá. E calhou de, na mesma época, a Igreja Batista construir um templo lá. E aí a igreja pediu para ele fazer tudo o trabalho de fazer a arquitetura, enfim, deixar tudo bonitinho. E ele topou. E ele começou a fazer. Aí o que acontece? Quando estava dando o término do visto de trabalho dele, ele não tinha concluído ainda a obra da igreja. E aí chega a notícia de que ele ia ficar mais um ano. E era o tempo exato para terminar a obra da igreja. Bom, enfim. Tem um determinado momento que ele chega e precisa de uma viga enorme. Essa viga não se fazia em Moçambique. Não tinha ninguém, nenhum marceneiro que fazia a viga do tamanho que ele precisava. Ele orando, desesperado, teve um momento que ele orou para Deus, tal, e ele atravessando a rua, tudo bem aí? Tudo certo? E ele atravessando a rua, ele vê uma árvore caída. Aí ele vai medir a árvore, é exatamente o tamanho da viga que ele precisava. Aí ele foi lá, pegou, cortou certinho para fazer a viga, colocou a viga. Quando ele terminou a obra, a empresa falou: volta pro Brasil. É isso, cara. Ele fez a missão através do dom dele, né? Da engenharia. Sim. E é esse ponto. O ponto é você entender. Existe muita boa vontade, como eu vejo, eu vi em mim mesmo. Eu me preparei em muita coisa, pensando nas possibilidades que o reino pode ter. E eu enxergo isso como boa vontade. Sim, É o desejo de servir e falar: Deus, eu estou me preparando, me capacitando. Mas eu entendo de que nenhuma dessas boas vontades, desse desejo de se preparar, pode suplantar aquilo que Deus tem para fazer. com certeza. Entendeu? Então, Sim. quem fala eu só vou, ou se eu vou fazer depois de, Uhum. geralmente depois de também não faz. Sim, com certeza. Depois da É isso aí. faculdade, depois do filho, depois do trabalho, Não, não depois dá. disso. Quem fala depois de alguma coisa, já deixa bem claro, eu tenho uma prioridade que é muito maior do que fazer o que Deus Exatamente. quer que eu faça. Exatamente.